Israel, Hamas e o Catar alertaram contra o otimismo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O que Joe Biden disse? Ele falou que espera um cessar-fogo no conflito até a próxima segunda-feira. Vamos falar com o Américo Martins. Américo, ontem a gente destacava essa declaração de Joe Biden, né? Como quem não quer nada. Foi ali tomar um sorvete, né? Participava ali de um programa de humor nos Estados Unidos. Como quem não quer nada, olha, vai ter um cessar-fogo, espero que até segunda-feira. Só que aí tá aí o freio de mão. Não é tão simples assim. Não, Carol, não é nada simples. Os principais envolvidos, que são os dois lados em guerra, o Hamas e as forças de defesa de Israel, além do governo do Catar, que é quem de fato está fazendo a mediação, porque o governo do Catar tem boas relações com Israel, mas tem obviamente muita influência especificamente sobre o Hamas, é quem tem coordenado qualquer tipo de esforço diplomático. O governo do Catar foi quem ajudou a retirar estrangeiros da faixa de Gaza, é quem ajudou a fazer o primeiro curto cessar-fogo, é quem também conseguiu ajudar ali a libertação de alguns reféns e também de prisioneiros palestinos que estão nas prisões israelenses. Todos esses três lados dizem que não houve grandes progressos ainda. O Catar disse que existem discordâncias sobre o número de reféns e de prisioneiros a serem libertados, a entrada de ajuda humanitária e, além disso, o movimento de tropas, porque o Hamas quer o fim da guerra e quer a retirada das tropas israelenses do território palestino, uma proposta que o governo de Israel diz que é delirante. Existe uma teoria por trás desse suposto otimismo do presidente Joe Biden, Carol, que é relacionada à política interna americana. O presidente ontem passou pelas primárias no Michigan, um estado que tem uma grande proporção de árabes. É o estado norte-americano com maior proporção de eleitores árabes, que estavam protestando muito contra o apoio praticamente incondicional que o presidente Joe Biden vem dando a Israel, apesar do altíssimo número de mortes dentro da faixa de Gaza. E talvez tenha sido uma tentativa do presidente Joe Biden tentar levar alguma espécie de otimismo e tentar dizer que eles estavam fazendo alguma coisa de fato para tentar aplacar um pouco essa ira interna. O governo israelense, Carol, ficou muito surpreso, inclusive, com o uso de duas palavras específicas pelo presidente Joe Biden, a palavra Monday, ou seja, segunda-feira, e a palavra ceasefire, ou cessar-fogo, porque Israel não está trabalhando com essa possibilidade neste momento. O foco de Israel, obviamente, é a troca de reféns por prisioneiros palestinos, mas o governo israelense diz que não pretende adotar um cessar-fogo e certamente não quer acabar com a guerra na faixa de Gaza. Então o presidente Biden aparentemente cometeu ali uma gafe, intencional ou não, ao dizer que esse cessar-fogo poderia acontecer até segunda-feira, o que seria um cessar-fogo temporário. Os lados todos continuam nessa negociação e o player para a gente acompanhar aqui de perto, muito de perto, é o governo do Catar, que, como eu disse, é quem de fato tem se empenhado nas negociações. Américo, só para a gente encerrar essa nossa conversa, havia um ultimato por parte das forças de defesa de Israel de que a incursão terrestre em Rafah aconteceriam nessa primeira quinzena de março, caso não houvesse algum avanço nessas negociações. Esse ultimato está mantido quando a gente olha para o campo militar. As forças de Israel avançaram sobre Rafah, que é uma cidade que nesse momento abriga mais de 1 milhão de palestinos deslocados naquela área de conflito? Israel ainda se prepara por essa incursão, que seria uma incursão muito maior do que as que têm acontecido eventualmente, inclusive ali, bombardeios que eventualmente aconteçam em Rafah. Israel trabalha aparentemente num plano de evacuação desses palestinos, não se sabe exatamente para onde, porque o norte da faixa de Gaza está completamente destruído. Egito, além de ter a fronteira fechada, está construindo também uma muralha para impedir eventualmente aí os palestinos de entrarem no Sinai, o que também é uma coisa indesejada pela autoridade palestina, pelos egípcios, até pela
pela Jordânia, porque significaria mais um deslocamento dos refugiados palestinos, lembrando que a maior parte da população de Gaza já é refugiada de outras guerras e outros conflitos com Israel muito anteriores. Alguns ali são refugiados há 75 anos, algumas famílias, desde a criação do Estado de Israel. E para o norte da faixa de Gaza está tudo destruído. Israel também não permitiria que esses civis entrassem no seu território propriamente dito, então não existe muito para onde levar essas pessoas. Mas Israel continua assim com essa proposta e continua ameaçando fazer uma grande incursão em Rafah, dizendo que é ali onde estão agora concentrados os combatentes do Hamas. Existe uma pressão muito grande para que isso não aconteça, porque mais de 1 milhão de pessoas estão concentradas naquela região, e muitos vivendo em tendas, porque tudo foi destruído, e obviamente o número de vítimas de uma incursão mais séria do exército israelense em Rafah causaria um número ainda maior de vítimas nessa guerra que já deixou mais de 30 mil pessoas mortas, a grande maioria mulheres e crianças, e mais de 170 mil feridos. É uma situação desoladora na faixa de Gaza, Carol.